Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. A minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me agora da vontade divina a minha alma. Dá-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Sobre essa parte aqui da escola da Divina Vontade, esse início, né? Então, foi falado da realidade, né? Que nós estamos vivendo nesses tempos, né? Do mesmo modo que a gente se sente, assim, muito feliz por conhecer essas verdades da Divina Vontade, não só conhecer, mas viver a vontade divina, porque é uma graça tão grande, né? Uma felicidade tão grande que nós sentimos e vivemos na divina vontade, né? O que que essas verdades, o que esse conhecimento produz, né? É muito grande isso, é muito maravilhoso, né? A gente quer isso para o mundo todo, né? Porque é tudo, a divina vontade é tudo e, e dá muita felicidade para nós, né? Podemos estar vivendo isso, estar conhecendo isso, é poder voltar para a ordem, né? Para o nosso Pai. E cada vez mais descobrir esse caminho, né? Cada vez mais. Que essa entrega é diária, né? Todos os dias. E cada ensinamento, cada luz, a gente vive tão feliz com a luz. E essa luz, ela faz o que faz a luz para as almas do purgatório, né? Tava sendo falado das almas do purgatório, dessa realidade das almas do purgatório. E também, olha para você ver o que nós vivemos, né? Quando a gente vive o purgatório em vida. Por cada correção, por cada verdade, por cada luz que Jesus nos dá, a gente vai vivendo esse processo em vida, por cada acontecimento, né? E essa luz também, muitas das vezes, nos fez chorar, como as almas choram. Nos fez chorar, assim, de vergonha de nós mesmos, de ter desperdiçado também o nosso tempo. E quando a gente vê, assim, o nosso nada, né? A nossa miséria e tudo. E tantas situações que a gente vê assim que eu tenho amor próprio, não amo a Deus de verdade, a gente sente um desapontamento conosco mesmo muito forte. E aquela dor, né, de não, nossa, quanto que eu não amei a Deus, quanto que eu não valorizei a Deus, quanto que eu não dei valor, e precisa ser real isso. É real isso, é uma dor real. Quando a gente percebe, meu Deus, eu não mereço tudo que Ele faz por mim, e vai percebendo assim o quanto nós estávamos distantes, né? E vai passando por esse período de purificação e tudo. E é muito intenso, é muita verdade. Tira lágrimas de nós também, né? Quantas lágrimas derramadas, né? Quanta coisa, né? Então, assim, e ao mesmo tempo a gratidão por Deus, pra gente, quando a gente vê a realidade das almas do purgatório, dói, né? Os relatos são muito fortes. Os relatos das pessoas, o choro delas, é muito forte porque elas recebem a luz e choram porque elas têm uma consciência muito grande do quanto elas desperdiçaram a vida delas. E não é fácil ouvir isso, não é fácil essa realidade, né, de ouvir uma alma falar assim, nossa, o quanto que eu desperdicei a minha vida. E só agora eu vejo isso, né, o quanto eu não valorizei, não vivi a vida com um propósito verdadeiro, que era amar a Deus, conhecer e amar a Deus, né? Eu vivi para mim mesmo o tempo todo, só pensando em mim mesmo, e essa dor que elas sentem é muito grande. E a gente sofre porque a gente vê tantas realidades assim. A gente vê toda essa realidade assim, né? Do mesmo modo que a gente também viveu assim. E sente uma alegria tão grande por saber dessas verdades e poder ver de outra forma. Porque uma das coisas que as almas falam muito, né? Nessas revelações do purgatório. É que Deus vê totalmente diferente do que eu via. E elas ficam impressionadas, né? Quando elas descobrem como que Deus vê as coisas, como que é diferente. Você vê com o corpo, né? Com a carne, interpretar com a sua vontade humana, do que quando você vê com os olhos de Deus, com a luz de Deus. E a gente também sempre fica assim,
Todas as vezes que Deus mostra o pensamento dele, e que é tão diferente do nosso, e a gente também fica assim muito assustado, né? Até fica assim bobo de ver, meu Deus, como que eu penso diferente de Deus? E olha qual que é o pensamento de Deus. Isso surpreende, né? Isso deixa a gente assim. Mas a gente vai recebendo essa luz em vida, e ao mesmo tempo a gente fica triste dessa realidade, a gente fica também maravilhado com a misericórdia de Deus, que é infinita, e a gente sofre pelas pessoas, né? No nosso redor, que muitas das vezes eles estão vivendo totalmente fora, assim, só preocupada com as coisas desse mundo, só tentando realização nesse mundo, buscando a sua felicidade no que é passageiro, e também desperdiçando a sua vida. Uma coisa também que eu achei interessante nos relatos das almas é que a alma elas repreendiam muito a princesa, porque ela era muito também, pensando muito nela, muito mimimi. Ela era muito mimimi, muita coisinha assim, sabe? De vai embora, almas, vai embora, eu não quero, o que que eu faço para abandonar essa missão? Olha que perigo, era o propósito dela, era a vontade de Deus, né? É as almas repreendendo ela, e o que eu acho interessante é que as almas falam assim com ela: você está gastando muita energia com aquilo que você deveria gastar conosco, tipo, é a sua missão cuidar de nós, né? A missão que Deus te deu. E você perde muita energia com coisas que inúteis. Aí eu fiquei pensando, é a mesma coisa com a gente na vontade de Deus. A nossa energia é para Deus, nós somos para Deus. Então, não gastar energia com coisas inúteis também. O que que seria gastar energia com coisas inúteis? A gente querer existir, os pensamentos próprios. Pensar em si mesmo é o maior gasto de energia que tem. O pensar em si mesmo, porque nós vivemos para os propósitos divinos, né? Eu fiquei pensando muito nisso também que as almas falaram, porque nós também temos a nossa missão, que é diferente dela. Para cada pessoa, Deus dá uma missão, e nós cuidamos do próprio Deus. É Ele que vem, na verdade, a gente cuida dele, e Ele que leva os bens para as almas do purgatório, para as almas do céu, para as almas da terra. Mas nós somos para Deus, né? Nós somos exclusivamente para Deus. Então a nossa energia precisa ser totalmente para Ele, né? Para Ele. E tudo que nós fazemos nessa vida precisa ser por Ele e pelo bem das almas. Nunca por nosso interesse no meio. Nunca ter interesse próprio de querer alguma coisa. Mas tudo que a gente fizer precisa ser para Deus, né? Unicamente para Deus, sem ter nada pessoal nisso, sem ter nenhum desejo pessoal nisso, né? Isso é muito sério que Jesus está falando sobre isso, sobre a gente não ter nenhum interesse pessoal, nada, nada. Até o que a gente tiver que falar para alguém, tem que ser muito meditado isso, né? Porque pensando muito nisso, que não pode ser uma coisa assim, que lá no fundo você está falando, porque você está com medo depois de ser castigado se não falar. Porque você está pensando em você e por isso você fala. Ou lá no fundo porque você quer, de certa forma, ser querida por aquela pessoa, e as almas falam disso também. Tudo que fala no livro do céu, da estima própria, do querer agradar as pessoas, e eles confirmam tudo, né? Eles falando sobre algumas almas ficaram lá porque tinha muito vontade de ser querida. Não é chamar a atenção da princesa, né? Falando que a princesa tem esse defeito, né? Que ela ainda quer ser muito querida pelas pessoas, muito querida. E então, esses tudo são venenos da vontade humana. São maledicências da vontade humana. Então, assim, e Deus precisa mostrar para nós, porque olha para você ver o que essas pessoas estão fazendo lá no purgatório. Elas estão conhecendo a si mesmas, coisas que elas não viam com luz. E não é o que Jesus falou no trecho de ontem, que o melhor bem que ele pode dar para nós é o conhecer a si mesmo e conhecer a Ele. O conhecimento de si mesmo vem acompanhado do conhecimento de Deus. São duas coisas que andam junto. Então, não é o maior favor que ele pode dar para a alma. Então, quando Jesus mostra, olha, filha, aqui você ainda tem interesse. Quando você quer corrigir alguém, não é tão puro, não é um ato na vontade divina, porque não tem aquela pureza. Ainda tem uma preocupação com você mesma.
É muito importante Deus dar essa luz, é o purgatório em vida, porque são as revelações em vida. Causa um aborrecimento muito grande. A luz gera uma certa dor, mas ao mesmo tempo uma gratidão enorme, né, que a gente sente. E ter isso já em vida, porque a gente já está vivendo isso em vida. Por isso que aqui nós passamos por muitas coisas. É o lugar mesmo do purgatório. Por isso que a Terra precisa ter os sofrimentos que ela tem. Senão não tem purificação verdadeira, né? E a gente vai tomando consciência disso. Mas essa purificação não acontece só com a dor, acontece com luz, né? Tem uma luz em cima de tudo que está acontecendo. E a gente vive isso de verdade, né? Recebendo essa luz divina. Mas para ele dar essa luz, a gente tem que aceitar. Como ele está falando no trecho também de hoje. Aceitar o que ele traz. Aceitar tudo que vem dele. Senão não tem o canal de comunicação aberto e não vai entender nada. E Deus não quer a gente bobo, né? Desligado do que acontece. Então é muito sério isso, né? Então, aí a gente sente assim, uma felicidade por tá vivendo isso em vida. Por já tá, não tem problema se a gente for colocado na espreita, né? For destruído. Porque o que que acontece lá? As pessoas têm que ser destruídas. O humano tem que ser destruído. Porque elas falam, lá a gente não pensa mais humanamente. Que é que ela ficou perguntando coisa humana para eles, né? Mas você não tem que ir lá, de fulano de tal, a sua esposa tá preocupada com você. Você não te, que tá sofrendo muitas vezes. A gente aqui não tem isso mais. Essas preocupações humanas são inerentes a humanos. A gente não tem mais essas preocupações humanas. E é exatamente também o que Jesus faz conosco, assim, né? É nos fazer também ter esse desligar-se, né? Dessas preocupações humanas. Que tudo o que nós mantemos aqui de vida, de ordem, de ter que fazer o alimento, de ter que cuidar da casa, de ter que cuidar dos filhos, do esposo, mas é tudo em direção a Deus, não pode ter apego humano, né? Não pode ter aquela coisa humana de querer encher aquela pessoa de carinho e querer ficar ali, né? Fazendo aquela companhia toda para a pessoa o tempo todo, entendendo todos os sentimentos dela e ficando ali, colar. Todas as preocupações com o que os humanos pensam, sentem o tempo todo. Não, ele vai desligando a gente disso também, porque, entendeu? Então é muito forte, né? Mas é uma misericórdia tão grande de Deus ter o purgatório. É uma misericórdia de Deus tão grande permitir que essas almas. Porque elas falam, nós não podemos fazer nada por nós mesmas. Mas elas terem essa via, né, de comunicação aqui na Terra, né, de criaturas colaborando com elas, né, e receber isso, né, e elas recebem da nossa vida, dos nossos atos também, né, então é muito importante. A misericórdia de Deus é muito grande, é muito infinita, né? Que a misericórdia de Deus, às vezes no último momento da vida, a pessoa faz uma comunhão, né? Uma comunhão bem feita para receber a unção dos enfermos. Tem um ato de contrição verdadeira, de arrependimento verdadeiro, de uma consciência verdadeira. E Deus dá essa oportunidade para ela, né? Só que ela precisa reparar tudo, né? Tudo. É a justiça de Deus que é muito forte no purgatório, entendeu? E então é muito importante também a gente passar pela circunstância da nossa vida, né? Então, como que a cruz é poderosa, né? Como que as circunstâncias que nós vivemos é importante, né? Como que não pode ser desperdiçada essas coisas, né? Então é muito sério, né? E, e essas almas também recebem luz que vem do que nós mandamos para elas, né? Tudo que nós refletimos serve de o seu vale benéfico vai para todos. Porque fala é passado, presente e futuro. Então é para quem já faleceu, né? É para o purgatório, é para o céu. Não tem quem não receba, né? Desses frutos, né? Então é muito importante isso. E sobre o que as almas falam, né? Sobre se desperdiçar a vida, que é muito doloroso, né? Se desperdiçar a vida é muito forte, né? Saber assim que qualquer coisa que você se apegue nessa terra e viva para essa terra é desperdiçar a vida.
Qualquer situação que você se apegue à terra e viva para esses propósitos, pensar a vida é o que a gente mais vê. Igual a gente está mesmo vendo os vídeos da escola, aí entra essas publicidades, né? E só vê a gente falando de beleza, só desperdiçando a vida, ganhar aqui na terra. Ou ensinando coisas estéticas, ou ensinando joguinho para as pessoas como ganhar muito dinheiro, falando de realização material, né? Mas assim, é sempre o humano, é sempre terra. Investir toda a sua energia aqui na terra. Ser mais rico, ser mais bem-sucedido, né? Conquistar isso e conquistar aquilo. E o ser humano vivendo para gastar sua energia só para ser o melhor aqui na terra, para investir aqui na terra, para adquirir coisas aqui na terra. Então é muito triste, é uma tentação muito grande, né? Então é uma enganação muito grande, muito grande. E depois rende muitas lágrimas, sofrimentos no purgatório, porque a pessoa passou aqui a vida dela buscando aqui, entendeu? Ela não buscou no espiritual. A alma dela no espiritual ficou como esses bichos, porque é a imagem do pecado, esses bichos nojentos que aparecem, né? Mas é a imagem do pecado, é a imagem do pecado. Então, assim, e a pessoa não vê aquilo, né? Ela, às vezes tá linda enquanto tá viva, tá linda, mas por dentro a alma dela tá com aquele aspecto, não tá a imagem e semelhança de Deus, tá com um aspecto selvagem, de bicho, porque a pessoa, como ela viveu para carne, ela ficou selvagem, né? Então é muito triste, né? É muito triste. E tudo isso que Jesus também tem nos mostrado, todos esses acontecimentos, né? O que nós vemos hoje, né? Esses ricos e famosos. E é muito importante Jesus revelar os corações para nós. Nós não podemos ter reservas com Deus. Ele revela os corações, ele revela as mentes, ele faz você entrar na cabeça da pessoa, para você compreender, para você não ficar naquela inocência, para você também saber o que se passa na cabeça daquela pessoa, saber quais são os pensamentos de alguém soberbo, ignorante, autossuficiente, enfim. Então ele mostra essa realidade para nós porque ele nos quer conscientes de quanto é mentirosa essa vida, porque não, gente, tirar foto e postar não quer dizer nada. Estar ali naquela rede social mostrando, ostentando, não quer dizer nada. Ficar rindo para foto não quer dizer nada. Entendeu? Então aí Jesus mostra que justamente para tirar do nosso coração também, se tiver qualquer joio, qualquer sentimento, né, de nossa, como eu gostaria de ter aquela vida, parece que é mais fácil quando você tem tudo. Porque até mesmo para a gente fazer os atos opostos, né, de rejeitar aquilo. Eu não quero essa riqueza. Eu não quero isso. Eu não quero ter isso. Eu não quero ter esse tipo de riqueza. Não me importa isso. Né? Essa fama, esse poder, eu rejeito mesmo. Mas tem que ser real e a gente precisa ter consciência do. Se Deus não mostrar para nós o quanto aquilo é sujo, a gente pode se enganar e a gente não pode confiar em nós mesmos, sabe? É como assim, às vezes você pode ser pego por pensamentos assim. E depois você fica tão feliz de não precisar disso. Por mais que você sofra, às vezes, a peleja de cada mês ali para comprar o básico, e às vezes sofre pela falta de uma coisa ou outra, mas você prefere essa vida, porque é tão bom ser livre dessa escravidão, do dinheiro, que é uma muito poderosa, né? Porque o dinheiro te dá poder, né? Para comprar o que você quiser. Eu tava pensando assim, nossa senhora, é igual quando se passa em uma vitrine, e lá no fundo você vê aquela roupa bonita, e fala, nossa, eu poderia usar aquela roupa. Se eu tivesse dinheiro, nossa, tem pessoas ricas que podem comprar o que quiser sem precisar olhar para o valor. Eu não, eu tenho que ir na loja e fico apreensiva, porque eu não sei se eu posso comprar. O que eu tenho, não sei se é suficiente. A pessoa rica pode comprar tudo sem se preocupar. Pode vir pensamentos assim. Aí depois você pensa, não, que bom, Senhor. Não preciso disso. Ele vai tirando isso, né? Ele vai tirando isso de dentro de nós. Ele vai purificando a gente dessa coisa de que
Ah, se eu fosse mais, tivesse mais dinheiro, eu faria isso, eu comprava aquilo. Depois vai tirando isso de nós. A gente vai perdendo esses gostos humanos. A gente não inveja, não fica querendo ter aquilo, né? A gente fica feliz com aquilo que a gente pode ir lá e comprar e trazer para casa, entendeu? É uma coisa assim que naturalmente vai acontecendo, ele vai curando a gente dessas mazelas pela purificação, pela verdade que ele vai fazendo dentro de nós, entendeu? Antes eu ficava muito admirando essas coisas, né? Querendo aquela roupa, querendo muita roupa, maior, mas com roupa. E depois não ligo mais pra roupa, assim. Eu tenho o que eu tenho, né? E, e aí vai tirando isso de nós, né? E vai tirando isso de nós. Então, assim, aquela coisa de fazer questão daquilo, sabe? De ficar olhando para todas as vitrines e querendo aquilo, né? Querendo muito aquilo, pensando, oh, meu Deus, tem gente que tem tanta facilidade, pode entrar em tudo qualquer lugar e não tem que nem perguntar o preço. E a gente acha que isso é felicidade, não é felicidade. Entendeu? Não é felicidade, isso não traz verdadeira alegria. E o que Jesus está mostrando para nós hoje é tirando as máscaras, trazendo para nós a podridão. Quando ele traz essa podridão que há no mundo dos ricos, é para que ninguém queira mais isso, não inveje os ricos. E a inveja é uma coisa muito séria também. Que ninguém inveja essa vida dos ricos, que ninguém pense que para eles é tudo fácil, é mais fácil, porque só porque eles têm muitos condomínios, muitas casas luxuosas. E aí é aquilo que Jesus falou no tema esses dias. O tema sobre essa questão da verdadeira felicidade, sem ser o tema de hoje e de ontem. É que na verdade não tem felicidade porque essas pessoas estão carregadas de problemas. Quanto mais riqueza, mais elas estão presas à terra e mais problemas elas têm. Então, não tem verdadeira felicidade sem Deus. Lá no fundo, elas não estão satisfeitas. Por isso que você se pergunta assim, Senhor, por que essas pessoas têm de tudo e ainda são capazes de fazer um crime? Senhor, mas elas são tão ricas. Por que esses homens que são tão ricos, né? Tão bem-sucedidos, precisam se envolver com droga, com tráfico humano, com isso e com aquilo, que já tem mulheres lindas e precisa pegar outras? Por que, Senhor, esses homens precisam fazer isso? Por que esses ricos e famosos precisam se envolver? E quanto mais dinheiro, mais quer, mas ele já tem tudo que eles podem ter. Por que eles não conseguem ficar satisfeitos com um casamento só, com uma esposa, e já tem a casa bonita deles? E isso não é o suficiente para eles? Mas é exatamente isso, o Senhor mostrando o quanto que isso é falso. E é muita graça Ele mostrar para nós o quanto esse mundo jaz no maligno, o quanto é falso essas coisas. Nem tudo que brilha é ouro. Então Ele mostrar para nós que isso brilha, mas isso não é. Mas o que isso produz é trevas. Então Ele está mostrando para nós o que está escondido. Né? Ele está mostrando os frutos para nós. Entendeu? Essa vida falsa, essas pessoas nunca estão satisfeitas e cada vez buscam mais e mais e mais. E não estão mais satisfeitas nem com as coisas naturais mais. Então elas buscam cada vez mais atos violentos. E quem entra nisso? É os tormentos do inferno que elas já estão vivendo em vida. Essas pessoas estão vivendo o inferno em vida. Entendeu? As relações delas, a vida delas, já não são mais naturais. Se tornam, entram outras coisas, e essas outras coisas que entram já são tormentos do inferno, já coisas do inferno na terra que elas estão vivendo. E a gente precisa ver esse lado oposto, não adianta a gente ignorar que isso acontece, a gente tem que entender também o que é o inferno em vida, o que é a vontade humana em alto grau, onde ela pode chegar. A gente precisa compreender o buraco para que a gente também esteja assim, de olhos abertos. A gente precisa compreender essa realidade, senão nós não fazemos realmente atos opostos a essa realidade e não valorizamos o bem, né? Entendeu? A gente não pode confiar em nós mesmos, né? Então, assim, essas pessoas, né, se tornam tão violentas, como Jesus está explicando, até chegar a ser satânicas mesmo.
elas se tornam satânicas, elas vivem o satanismo, buscam no demônio a satisfação, porque o natural para elas já não é mais suficiente. A quantidade de mulheres para esses homens não é mais o suficiente. Então já buscam outros meios de satisfação que próprias sugestões demoníacas, coligadas, que têm coligação com o mal. Então é muito triste. Então essas pessoas na verdade vivem o inferno. Você acha que é uma vida de princesa, de príncipe, de rei, de rainha? Uma vida fácil? Boa? Aí Deus está mostrando para nós o quanto é podre esse mundo da fama, esse mundo do poder, esse mundo do dinheiro. Como que é enganoso, né? Porque as pessoas vejam isso e falam, eu não quero isso. Prefiro ficar aqui no meu sufoco de pagando minhas contas de água, de luz, fazendo minha comprinha do mês, na simplicidade que eu tenho de cada mês ali, tudo contado, do que ter um só dinheiro a mais, fruto dessas realidades. Prefiro isso, né? Prefiro isso. Eu não sei, eu não garanto nada. Vai que eu vivo isso e fico igual essas pessoas aí. Olha o que o dinheiro pode transformar na nossa cabeça. Olha como o poder. Então Deus está me protegendo, me mantendo pobre. Obrigada, Senhor, por eu ser pobre. Obrigada, Senhor. O Senhor está me salvando e eu estou achando que eu tinha que ser rico. Eu estou pedindo para o Senhor coisas erradas. Nunca mais eu vou pedir isso para o Senhor. Obrigada, Senhor, por o Senhor me salvar, por me dar só o pão de cada dia. Obrigada por o Senhor não me dar nessa terra nada. Não, Senhor, Nossa Senhora, não. Misericórdia, eu estava te pedindo, eu estou lá jogando a Mega Sena, eu não jogo mais. Eu estou te pedindo, eu estou colocando a corda no pescoço. Cada vez que eu vou lá e jogo o jogo lá do bicho, do não sei o que, para ganhar dinheiro. Eu estou colocando a corda no pescoço. Olha lá, olha lá o que isso faz. Olha como é a vida dessas pessoas. Eu achava que essas pessoas eram lindas. Olha como elas são feias. Olha como é tudo mentiroso, mascarado. Eu admirava tanto elas. Queria ser como elas. Não... Entendeu? A pessoa vai se sentindo assim. A pessoa precisa passar por isso. Ela precisa odiar aquela realidade. Ela precisa odiar aquela realidade ali. Ela precisa ver aquela mentira. Nossa Senhora, essas pessoas aí, na verdade, não vivem um prazer natural, nada. Elas vivem dependendo de endorfina, de droga para manter elas ativas. Essas pessoas nem funcionam mais, é só por meio de droga. Elas não têm, parece que não são naturais. Elas vivem à base de droga. Entendeu? Então, aí você vai vendo isso e fala, meu Deus do céu, credo, eu olhando para minha vida e me comparando com aquela atriz da televisão. Que horror. Não quero. Que enganação. Então é muito importante isso acontecer. É muito importante que as pessoas saibam a verdade. Por quê? Porque Deus está trabalhando para conscientizar a criatura. Entendeu? É o tempo de tomarmos consciência. Não é para o ser humano ficar na ignorância. É por isso que as coisas estão aparecendo escancaradamente. Para o ser humano ver realmente os frutos das suas próprias ações. E que um olhe o fruto daquilo e avalie mesmo. Entendeu? Porque ninguém depois pode falar, eu fui enganado, né? Eu fui enganado, fui iludida com poder. Não. Você já tem exemplos ali do que o poder faz, do que o poder desse mundo faz, a ganância faz. Você já tem exemplos ali reais. Você não precisa entrar no buraco. Então é muito sério, né? E aí a gente não pode, né, ter preconceito nenhum. Às vezes a pessoa tá ouvindo a escola, enfim, e fica pensando, por que tem que tocar nesses assuntos por um trecho tão bonito? Por que tem que falar disso? Mas Jesus está falando da realidade da vontade divina e da realidade de não fazer a vontade divina. A gente tem que entender isso. Por quê? Porque do mesmo modo que ele nos dá o bem, tem o equilíbrio da justiça aí. Entendeu? É justamente o equilíbrio. Ver também essa realidade também do mal na terra. Ver essa realidade do contrário da santidade na terra. É um equilíbrio isso, né? Que Deus nos quer na nossa consciência. Entendeu? Porque igual Jesus está explicando, se a gente não tem consciência disso, a gente fica assim, lerdo,
burro, sabe? Deus não quer a gente assim. Deus não. Não, filha, fica aqui só vendo anjo, fica aqui só vendo estrelas, fica aqui só vendo coisas lindas, fica de costas, nem olha o que está atrás de você, não olha. Não, Deus quer você consciente de tudo que está acontecendo. Para uma consciência verdadeira, os atos reparatórios precisam ser reais. E também para que, se a gente vive na. E também quando a pessoa fala assim, eu não quero ver essas coisas, eu não quero saber isso, tá? Eu sei que existe isso, eu sei que existe o mal, sabe mesmo? Mas você sabe identificá-lo? Sabe realmente identificá-lo para dizer não para ele? Para renunciá-lo? Sabe realmente como ele pode ser sutil, astuto? Né? Sabe realmente, né? Então, assim, Deus quer a nossa consciência aberta, entendeu? Porque senão a gente fica sendo lerdo. Aí, você fala assim, ah, não, mas eu tô protegido num castelo, eu tô protegido numa bolha, o livro do céu garante para mim uma proteção muito grande contra o mal, a minha família também tá protegida, e não sei o que, não sei o que, eu estou protegido aqui, só fico vendo lá o livro do céu, a luz. E aí, na nossa vida, pode vir ocasiões assim e a gente ser pego desprevenido. Por não estar conectado verdadeiramente com o divino e não ter aquele entendimento realmente do que tem que renunciar. Pela falta de reflexão, pela falta de ver, né? Pela falta de entender, né? Então, assim, Deus não quer a gente inocente, Deus não está tratando a gente como bobos. Deus quer a gente consciente, sim. Entendeu? Aí você fala assim, ah, mas isso não vai acontecer comigo, eu tô blindada. É nessa. Ah, mas Deus é poderoso, a vontade divina é poderosa demais. Mas a vontade divina, ela é poderosa, sim, mas ela não dá um passo se você não der. Ela não é uma realidade em que ela faz as coisas e você fica de braço cruzado. Ela age na matéria humana. Então, se não tiver sua colaboração, se não tiver o seu sim de cada dia, se não tiver de verdade todos os dias, não é um dia só. Ah, não, mas eu já dei minha vontade humana nos 31 dias com Maria, estou blindada. Eu já dei a minha vontade humana. Então não tem perigo. Não é assim. Porque você tem que tomar consciência do que é dar a vontade humana a cada dia. E tem muitas coisas que estão escondidas aos nossos olhos. Não é assim nas almas do purgatório. Elas vão descobrindo coisas que estavam escondidas. E elas, ao ver isso, se espantam, choram, sofrem, né? Por ver aquilo que elas não compreenderam, não amaram, não serviram, não buscaram. A luz queima, né? O fogo, né, do conhecimento, esse fogo do purgatório é o conhecimento que elas vão tendo, né? A verdade sendo revelada, né? Queimando elas. Então, não é diferente com a gente. Então a gente não sabe, não nos conhecemos de verdade. E Deus quer dar o conhecimento de si mesmo para nós. E assim, às vezes a gente tem interesses escondidos e nem sabe, né? De realidades assim. Então ele permite, muitas vezes, a gente passar por circunstâncias, por testes, porque ele quer ver se nós realmente. Porque não existe esse da vontade humana da boca para fora. A vontade humana é ato. Da vontade humana é ato concreto. Então, ele vai mostrar situações para nos purificar na purificação, em que nós precisamos realmente de verdade, concretamente, com vida, renunciar nossa vontade humana. E às vezes a gente tem um interesse, mas não tem interesse em dinheiro. Mas pode ter interesses espirituais. Pode ter uma ganância espiritual muito grande dentro de si. Pode ter um tipo de ganância espiritual. Pode ter uma coisa, um apego, né? É uma realidade que você não larga a mão. De você querer ser algo. De você querer ser considerada pelas pessoas. De você querer mostrar ser virtuosa. Então você não quer ver o vídeo ruim. Porque lá no fundo você pensa, vai me afetar. Eu não gosto. Essas coisas não me incomodam. Então, assim, você pode acontecer situações assim, né? Alguém vir te oferecer coisas. Ah, olha, fulano de tal, por que você não entra nesse ministério? É muito bom, é maravilhoso. O padre fala isso e aquilo de quem participa.
Olha, fulano de tal, faz isso na igreja, esse trabalho é lindo, esse aqui também é maravilhoso, e esse. Aí você põe empolgação, porque você é maravilhoso, você quer ser maravilhosa, você vai. E às vezes é um teste, era um teste para você dizer não. Mas você não está antenada com essa percepção do mal, porque ele fala assim, que quem é luz, descobre, tem um trecho que fala assim, que quem se torna luz, que quem é simples, a pessoa que é simples, que é essa luz, ela descobre facilmente as propostas erradas. Não está falando assim com essas palavras não, mas é tipo isso. Ela percebe claramente que quem se aproxima dela, se aquilo é um bem ou um mal. Ela tem essa abertura, né, por causa... E o que é essa pessoa simples? Essa pessoa que não pensa em si mesma, entendeu? Então Deus pode permitir um teste, para mostrar o quanto você pensa em si mesma ainda. Nossa, mas eu quero agradar aquela pessoa que me convidou. Eu quero ser querida na igreja. Às vezes não é dinheiro, não é ser querida no mundo, famosa. Mas às vezes é ser famosa na igreja. Entendeu? Você tem uma estima muito grande de ser considerada na sua paróquia. Entendeu? Então aquela proposta foi um teste que Deus permitiu para ver se você realmente está dando a vontade humana. De verdade. Por quê? Porque quer ver se você é fiel ao que você propõe. Ah, mas eu propus ontem para o Senhor, Senhor, você não está satisfeito? Mas e hoje? É um novo dia. Deus traz outras circunstâncias. E nessas circunstâncias a gente tem que ficar atento, porque tem testes. Esses testes é para o nosso bem, para fixar a verdade, para se esvaziar, para ele poder se estender cada vez mais em nós, para ele poder confiar na criatura. Ele já sabe, não é para testar para ele, para comprovar para ele. Ele já sabe quem você é, mas e você? Sabe se realmente... Então é para você mesma, é para mostrar para você mesma. E não tem coisa melhor do que fazer você conhecer a si mesma. Ele mostrar para você, olha filho, o quanto você ainda quer ser popular na sua comunidade. Como você quer ser querida, considerada, né? E eu permiti isso de propósito, né? De propósito. Tem um propósito aí, né? Então assim, e sempre é para colocar uma luz, porque naquele momento você fala, meu Deus, que horror. Nossa, eu não quero mais isso. Eu não quero existir. Aí vai ser real a sua doação, a sua reparação vai ser real, consciente. Mas como que você vai perceber que aquilo pode ser ruim se você só quer ver a coisa boa? Aí você vai falar assim, ah, mas no livro do céu está dizendo que tudo que fala com a gente é Deus falando. Qualquer pessoa vê todo mundo como Deus, 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 Deus. Nem sempre vai te mostrar também como que a vontade humana é. Ele vai te mostrar por meio dos exemplos, por meio dos acontecimentos, como é perigoso, né? Ele não vai te dizer assim, ah, filha, não se preocupa que eu te ponho numa proteção muito grande. Até porque senão não tem, tem até acusação contra você. Tem uma realidade assim da justiça também. Aí o demônio fala assim, ah, foi fácil para ela, você colocou sua filha na redoma de vidro. Você protegeu sua filha na redoma de vidro. Nada chegou até ela, foi fácil para ela ficar ali, né? Entendeu? Aí não, ele deixa se aproximar de você, essas realidades. Ele fala que permite isso. Ele permite isso acontecer. Mas não é para você ver o demônio. Aí é que tá. Mas, Senhor, só não... é para você ver ele. Foi você, Senhor? Foi, filho. Foi eu. Eu que cheguei até você nessa situação. Eu que permiti que acontecesse assim com você. É para você ver sempre ele. Mas ele usa dessa estrutura toda. E ele quer você na terra, passando pelos desafios da terra. E amando ele apesar de todas as situações. E como você vai enfrentar essas situações e fazer os atos reparatórios se você não quer ver isso? Você não adianta, gente, mas não estamos no céu, estamos nessa terra, estamos nesse ambiente doente. E Jesus também estava nessa estrutura doente. Então nós estamos igual a Jesus. Nós estamos na situação que a divina vontade está hoje. Não adianta querer imaginar uma outra realidade, querer se transportar e viver um céu lá com Deus. Ele não é isso que ele quer. Por isso que ele repreendia a Luísa, que queria ir para o céu, que queria ir para o céu.
e que muitas vezes parecia que Jesus ia vir e levar ela para o céu. Aí Jesus falava, não, para quê? Para quê? Que finalidade tem isso? O que eu vou ganhar com isso? Sem que eu preciso da criatura na terra, fazendo os atos opostos na terra, né? Eu preciso de um ser que esteja na terra. Usar desse ser que está na terra, através de tudo que ele vê, que ele sente, que ele sofre, tudo. Então, é real a reparação. Então, ele usa dessa estrutura, ele usa dessa verdade, dessa realidade que nós estamos, né? Então, da nossa vontade, não tem matéria-prima, né? Se a gente não der a nossa vontade, não tem matéria-prima. É muito sério isso. E é todos os dias, é todos os dias. E aí, quando ele... Por que o Senhor permite eu passar por essas coisas? Ele te expõe a realidade onde você tem que fazer renúncias. Entendeu? Você tem que fazer ainda renúncias, entregas. Depois, uma realidade, sei lá, você renunciar ao apego que você tem ao seu esposo. Ai, seu apego é tão feio assim, filha. Você não viu o vídeo que eu te mostrei sobre a mulher apegada lá, o homem lá? Ah, não quis ver não, aí tá vendo? Não sabe. Não sabe o quanto isso é feio. Não sabe o quanto isso é sério, né? Porque eu te mandei aquele vídeo pra você ligar o que tá te acontecendo agora. Você acha que ele não manda esses vídeos de propósito, não? Não. Pra gente fazer os atos opostos. Você vai olhar aquilo ali, você não vai ter inveja, não vai querer ter nada do que aqueles homens têm. Não vai querer fama, não vai querer ser querida por ninguém. Não vai querer nada daquilo. Você vê aqueles relatos das almas do purgatório e você fala, não, tá tudo no livro do céu. Confirmando tudo. Ai, credo, não quero ser... Não estou preocupada com a minha pessoa aqui na Terra, não. Que as pessoas me adorem, me amem, me procurem. Não quero saber disso, né? Então, assim, precisa produzir de verdade isso em nós. Senão não é real. Entendeu? É muito sério isso. Entendeu? Então é uma verdade muito grande, né? Que ele quer ensinar a gente a viver uma verdade muito grande, né? Uma coisa importante também é que Jesus está falando que não nos deixe ignorante das coisas, tipo lerdos. Por isso que ele traz toda essa realidade para nós, seja por meio de vídeos que a gente vê, que a gente não pode se esquivar disso. Quando ele revela o que está no coração das pessoas, o que passa na mente das pessoas, os interesses que elas têm, os tipos de apego. A gente vê tantos vídeos, né? Com diferentes tipos assim, de apego à terra, diferentes situações. Olha o mal do feminismo, filha. Aí você vê lá aqueles vídeos feminista, feminista, feminista. Se você fica naquela ignorância, não quero ver não quero saber de feminismo. Eu sei que existe, mas tá bom, eu tô prevenida. Olha que, né, pensamento besta. Isso aí é a vontade isso aí é as virtudes. Que quer se defender, se proteger, se poupar. Aí a pessoa não quer ver, não quer evitar aquela dor, não quer enxergar aquela realidade. Aí fica só lá nas promessas do livro do céu. A minha família vai ser protegida. Aí quando acontece uma situação na família dela, ela pode ficar revoltada. Ela pode ficar sem compreender. Cega. Por que meu fulano de tal na minha família tá sofrendo? Por que aconteceu isso na minha família? Por que não sei o quê? E é aquilo que Jesus está falando. Se ela não... Jesus está falando no trecho de hoje, né? Jesus está falando assim. Se a pessoa, ela se fecha a essa comunicação de Deus, certas coisas que Deus quer falar com ela, ela não aceita. Se certos elementos que Jesus traz, ela não aceita, fecha os canais de comunicação entre Deus e ela. Então ela fica sem saber, sem ter as informações sobre o que Deus está pensando, o para quê que Ele está fazendo as coisas. Ela não vai entender nada. Então é a mesma coisa. A pessoa fica naquela inocência. Mas minha família é tão linda. Eu estou rezando por elas. Então, quando Deus traz uma realidade, o exemplo, você vê lá do feminismo, o mal que as mulheres estão fazendo nos seus casamentos. E Jesus deixando você consciente disso. Você também não fica cego. Então, quando Ele permite, às vezes, acontecer algo na sua família, com alguém seu, você vai entender que tem referência àquele... a justiça de Deus castigando por causa daquela realidade que o familiar seu também está vivendo. Aí você vê que é a justiça de Deus. Olha, sei lá, o parente meu está no feminismo. Aí Jesus vai te explicar por que permitiu aquele castigo, permitiu aquela realidade. Porque é que a pessoa está naquela realidade ali de um feminismo. Aí você não vai ficar chateado, você não vai ficar assim,
pego de surpresa. Então ele já te avisado antes, ele já te mostrou antes essas realidades. Você já tinha uma consciência de que isso acontece ao seu redor também. Você não está cego diante do mal da vontade humana. Você está aberto para isso. E você vai aceitar a justiça de Deus. Você não vai ficar surpreendido. Deus não vai pegar você de surpresa. Porque já vai ter te explicado antes. Olha, filha, essa pessoa na sua família está obstinada. Essa pessoa na sua família está no feminismo de alto grau. Ela, pra você ver como ela trata o marido dela. Olha pra você ver. E você viu isso no vídeo. Você viu o quanto isso é doente. Você viu a cabeça. Eu te mostrei a cabeça de uma pessoa feminista. O que ela pensa, né? Então, o que eu faço com isso? O que eu tenho que fazer? O que eu falo no livro do céu? Que eu preciso mandar os flagelos para tocar a própria carne da pessoa. Porque ela precisa... essas coisas de apontamento é importante. Olha, filha, né? Olha essa realidade aí. E você fica com Deus, né? Conversando com Deus sobre aquilo, né? E o que que é melhor fazer por essa alma? Então, assim, você está consciente, então você está concordando com a justiça dele, está com o canal de comunicação aberto, né? Ouvindo os pensamentos de Deus. E você, ao quanto parece que você até decide junto com ele, olha, Senhor, de repente esse castigo aqui seria melhor. Ó, de repente essa situação aqui na vida dessa pessoa seria melhor. Conversando mesmo, como se você estivesse fazendo uma reunião para decidir o destino da criatura ali, uma realidade ali, né? Estudando a melhor realidade para ser feita, ou conversando. Tipo assim, te chama a participar junto com ele, né? Ele não te quer ignorante, mas você não teria essas conversas, você não teria esses elementos, você não vai ter nenhum desses elementos se você ficar lerdo, bobo, não querendo ver nada. Como aquela pessoa assim, não quero olhar, não quero nem olhar, é melhor nem olhar, não quero nem saber que isso existe. Entendeu? Então não pode ter esses fechamentos, né? Tá pensando nisso também, porque ele falou sobre isso na escola. E isso é muito importante.